A consciência tem duas dimensões. Uma é a do ter e a outra é a do ser. E há apenas duas categorias de seres humanos: aqueles que estão lutando para ter cada vez mais e aqueles que entenderam a futilidade disso e mudaram suas vidas para outra direção, a direção do ser. Estas pessoas estão tentando saber quem são. No mundo do ter, você apenas acredita que tem alguma coisa, mas na realidade não tem nada. Você veio só com as mãos vazias e só com as mãos vazias irá. E tudo o que acontece nesse meio tempo é quase como um sonho. Parece ser verdade. Enquanto está acontecendo, parece ser real. Mas quando se vai, você entende que na realidade não estava acontecendo nada. A realidade permanece intocada pelo seu sonho. O mundo do ter nada mais é do que um mundo de sonhos. A pessoa religiosa é aquela que percebeu a futilidade de tudo isso. Você não pode ter nada exceto a si mesmo. E tudo que você tem, exceto você mesmo, é um engano, é uma ilusão. E, na verdade, o que você tem o possui muito mais do que você possui o que tem. O possuidor torna-se o possuído. Você acha que tem muitas coisas, riquezas, poder e dinheiro, mas no fundo está sendo possuído por essas coisas. Está sendo encarcerado, algemado, aprisionado por essas coisas. Veja as pessoas ricas. Elas não possuem bens. São tão pobres quanto qualquer pobre do mundo. Mendigam tanto quanto qualquer mendigo. Na verdade, tudo que elas têm, as possui. Estão oprimidas por essas coisas. Portanto, a primeira coisa a ser entendida é que as portas são duas: ter e ser. Se você ainda está perdido no sonho de ter, você está no mundo. Pode estar sentado numa gruta dos Himalaias, que não faz nenhuma diferença. O mundo ainda está presente, porque o mundo está no próprio desejo de possuir. E ninguém jamais possui nada. Somente uma coisa pode ser possuída, e esta você já tem consigo: o seu próprio eu, a sua própria consciência. Mas para ter esse ser, é preciso trabalhar muito. Não se pode consegui-lo facilmente. Primeiro, você precisa se destacar do mundo do ter. Isso será quase como uma morte, porque é com isso que você está identificado. Você e o seu carro, a sua casa. Você é o seu carro, a sua casa. Você é a sua conta bancária. E quando começa a despertar desse sonho, começa a sentir como se você estivesse desaparecendo, pois todas as velhas identidades começam a desaparecer. Quando desaparece uma identidade, uma parte de você desaparece. O que resta é um vazio. Quando todas as identidades desaparecem e só você resta, há apenas um espaço puro, tão puro quanto a vida, tão puro quanto a morte. Não há mais nada. Ele é o seu ser. Só esse ser pode ser possuído, porque já está aí. Você só pode possuir o que já está aí. Não pode possuir mais nada. Todos os desejos são pelo que é fútil, só levam à frustração. Geralmente, mesmo quando as pessoas se tornam religiosas, continuam pensando em termos de ter, de possuir o céu, de possuir os prazeres do céu, mas continuam pensando em termos de ter. O céu delas nada mais é do que a projeção de seus desejos em ter todas as coisas. Tudo o que perderam aqui, gostariam de ter após a morte. Mas o desejo é o mesmo.
A pessoa realmente religiosa é aquela que percebeu a futilidade do desejo, a impossibilidade de se ter qualquer coisa aqui neste mundo ou depois no outro mundo. Você só pode possuir a si mesmo, só pode ser senhor do seu próprio ser. Se você não estiver tentando isso, é um trabalho duro, não há nenhum atalho. Contradizendo o que diz Timothy Leary, não há nenhum atalho. Ácido e drogas não irão ajudá-lo a chegar aí. Isso é muito barato, é muito ladino, é um logro químico. Você quer entrar no mundo do seu ser interior sem nenhum esforço. Isso é desonestidade. Sem merecê-lo, você quer ganhá-lo. Quando um Mahavira o possui, ele trabalhou duro para conseguir. Quando o Baal Shem o possui, ele trabalhou duro, sacrificou todo o seu ser para isso. Todo o seu ser tornou-se uma prece, uma devoção, um sacrifício ao divino. Ele não existe mais. Ofereceu-se totalmente. Então ele possui um Kabir, um Zaratustra. Todos eles trabalharam no árduo caminho, e o árduo caminho é o único, não existem atalhos. Mas o homem tenta sempre inventar atalhos, de vários modos. A viagem com drogas é a última invenção da esperteza da mente humana. Só por tomar um tablete ou injetar um certo produto químico dentro do corpo, você pensa que pode tornar-se um Buda, acha que pode conseguir a posse total do seu ser. Mas você se torna apenas um escravo das drogas, não o senhor do seu ser. Existe agora uma ânsia pelas drogas cada vez maior. Quantidades cada vez maiores estão sendo necessárias. Logo você estará em ruínas, será um deserto, não terá mais tudo o que é belo, verdadeiro e divino. Mas a isca está aí. A mente humana pensa que pode descobrir atalhos. Todos vocês se lembram de certos sonhos. Nos sonhos, se você está viajando de trem, pode saltar várias estações. Se está em Londres, pode subitamente parar em Tóquio, saltar toda a viagem. Inconscientemente, você deseja os atalhos. Nos sonhos, tudo bem, mas na vida real é impossível. Você não pode saltar nenhum estágio e não pode saltar nenhuma estação pelo caminho. Por mais rápido que vá, não pode saltar nada. Velozmente ou devagar não faz nenhuma diferença. Você tem que percorrer todo o caminho e tem de ir pelo mais difícil. Os ácidos e as drogas sempre iludiram o homem. Eles não são nada novos, são tão velhos quanto o próprio homem. Nos Vedas, costumavam usar o soma. Na Índia, há séculos, vem-se usando drogas, charas, ganja e ópio. Tenta-se de tudo. Agora a loucura espalhou-se por todo o mundo. As pessoas estão tentando encontrar atalhos, uma coisa fácil e barata, que possam possuir, que possam simplesmente engolir. O samadhi não pode ser engolido. E Deus não é um fenômeno químico. Você tem que merecê-lo, só então pode tê-lo. Há outros métodos também. Não apenas as drogas são atalhos. Há também outros métodos. Todos eles garantem que, com pouco esforço, na verdade sem esforço nenhum, você pode alcançar o objetivo. Por exemplo, cantando um mantra durante alguns minutos diariamente. Cantar um mantra só pode entorpecer a mente. Toda repetição entorpece a mente, torna-o tolo e estúpido.
Quando você fica repetindo um mantra ininterruptamente, isso mata a sua sensibilidade, cria tédio e traz uma espécie de inércia à sua consciência. Você se torna mais inconsciente do que consciente, começa a deslizar para o sono. As mães sempre souberam que quando uma criança está inquieta e não pode dormir, precisam cantar uma canção de ninar. Uma canção de ninar é um mantra. A mãe repete alguma coisa durante algum tempo e a criança sente-se entediada. A repetição constante cria uma atmosfera monótona. A criança não pode fugir para lugar nenhum. A mãe está sentada ao lado da cama, repetindo uma canção de ninar. A criança não pode fugir, não pode dizer, cale a boca, tem que ouvir. A única saída possível é adormecer. E é isso que ela faz, para evitar a canção de ninar e também a mãe. O mantra funciona da mesma maneira. Você começa a repetir uma certa palavra e depois cria um estado de monotonia para si mesmo. Toda monotonia é amortecedora. Toda monotonia o entorpece, destrói a sua agudeza. Isso já foi tentado de várias maneiras. Nos velhos mosteiros em todo o mundo, cristãos, hindus e budistas, em todos os mosteiros tentou-se o mesmo truque numa escala maior. A vida em um mosteiro é rotineira, é absolutamente fixa. Toda manhã você se levanta às 3 ou às 5 da manhã e em seguida o mesmo círculo se repete. Você tem que fazer as mesmas atividades o dia todo, durante toda a vida. Isso espalha o mantra pela vida afora, cria uma rotina. Aos poucos, fazendo a mesma coisa, a pessoa vai se assemelhando cada vez mais a um sonâmbulo. O fato dela estar acordada ou dormindo não faz nenhuma diferença. Ela pode simplesmente continuar fazendo os mesmos gestos vazios, os mesmos movimentos vazios. Perde toda a distinção entre estar acordada e estar dormindo. Você pode ir aos antigos mosteiros e observar os monges. Tornam-se robôs. Entre levantar de manhã e ir dormir à noite, não há nenhuma diferença. Os territórios são sobrepostos. E é exatamente a mesma coisa diariamente. Na verdade, a palavra monótono e a palavra mosteiro vêm da mesma raiz. Ambas significam a mesma coisa. Você pode criar uma vida tão monótona que a inteligência não é necessária. Quando a inteligência não é necessária, você se torna estúpido. E quando você se torna estúpido, é claro, começa a se sentir um tipo de paz, um certo silêncio. Mas não é real, é falso. O silêncio real é muito vivo, é palpitante. O silêncio real é positivo, tem energia em si, é inteligente, é alerta, cheio de vida e de sabor, tem um entusiasmo em si. O falso silêncio, o pseudo-silêncio, é simplesmente insípido. Você pode ver isso. Se uma pessoa estúpida estiver aí sentada, um idiota, um imbecil, você sentirá um certo silêncio em volta dela. É o mesmo silêncio que se pode sentir num cemitério. Há um espaço em volta dela que é morto. Ela parece estar indiferente ao mundo, sem nenhum contato, desligada. Está aí sentada como um monte de lama. Não há nenhuma vibração de vida, de energia em torno dela. Não há nada fluindo em torno dela. Este não é o silêncio real. Ele é simplesmente estúpido. Quando você chega perto de um Buda, ele está em silêncio por causa da sua inteligência. Não está silencioso por ter se forçado ao silêncio, mas porque entendeu a inutilidade de ser perturbado, seja lá pelo que for. Está em silêncio porque entendeu que não é preciso preocupar-se ou estar tenso. Seu silêncio vem da compreensão. É uma compreensão transbordante.
Quando você se aproxima de um Buda, sente uma fragrância totalmente diferente, a fragrância da consciência. E não apenas sente um frescor, uma brisa em torno dele, como sente que você também está mais vivo, chamejante. Só por estar perto dele, o seu próprio ser se acende. Uma chama começa a arder dentro de você. Quando está perto dele, apenas pela afinidade, pela aproximação, você não se sente mais deprimido. A presença dele arranca-o da lama na qual você se estabeleceu perfeitamente. A sua própria presença é uma elevação. Você sente vida, amor, compaixão, beleza, realidade. Uma pessoa que fica cantando mantras e vivendo uma monótona vida de rotina está morta. Continua fazendo gestos e movimentos apenas porque é preciso. E tem feito as mesmas coisas tantas vezes que não há necessidade de estar alerta para elas. Pode fazê-las dormindo. A pessoa torna-se muito eficiente, mas sua eficiência significa simplesmente que ela tornou-se mecânica. Por isso, é silenciosa. Você pode ver esse tipo de silêncio se encontrar alguém praticando meditação transcendental. Eles se aquietaram por repetir um determinado mantra, forçaram suas mentes a ficarem quietas. Mas isso é barato, e você não pode ter o real com medidas tão baratas. O real torna-se disponível só quando você trabalha por ele totalmente. Mas lembre-se, não estou dizendo que o real torna-se disponível pelo seu trabalho. Há nisso um paradoxo. Você tem que trabalhar duro, tem que trabalhar de modo total e apaixonado e, ao mesmo tempo, lembrar-se que ele não acontece apenas pelo seu trabalho, acontece pela graça. Esta é a mensagem do Hassidismo. Você trabalha duro, nunca acontece sem muito trabalho. Isto é certo, só acontece quando você trabalhou muito, mas isto apenas cria uma situação para que aconteça. Não é como causa e efeito. Não que você aqueça a água a 100 graus e aí ela tem que evaporar. Não é assim. Não é uma lei natural. Não tem nada a ver com o mundo da gravitação. É uma segunda lei, uma lei totalmente diferente, a lei da graça. Se você trabalha muito, atinge 100 graus e então espera, borbulhante, expectante, vivo, feliz, celebrando, cantando e dançando. A 100 graus centígrados você espera, é uma necessidade, você tem que atingir 100 graus, mas então tem que esperar pacientemente, com muito amor. Quando chega o momento certo, quando o seu trabalho está completo e a sua espera também, então a graça desce. Ou pode-se também dizer que a graça ascende. Ambos querem dizer a mesma coisa, porque a graça vem do mais profundo centro do seu ser. Parece que algo está descendo, porque você ainda não conhece o seu centro. Parece que algo do alto está vindo para você, mas na realidade vem de algum lugar dentro de você. O interior também é o além. Um trabalho árduo é necessário para alcançar a graça, mas a realidade, no final, só acontece por causa da graça. Isto é um paradoxo. É difícil compreender. Por causa deste paradoxo, milhões de pessoas perderam seus caminhos. E existem alguns que dizem, e eles são bastante lógicos, a lógica deles é impecável. Existem alguns que dizem que se ela só vem pelo esforço, então por que se preocupar com a graça e com Deus? Se só acontece pelo esforço, então ótimo. Eles se esforçarão, farão com que aconteça. E não falam sobre a graça de Deus. Esses perderão,
porque nunca acontece apenas pelo seu esforço. Há então as pessoas que dizem que se acontece só pela graça e nunca pelos esforços, então, por que se preocupar? Devemos esperar, e quando Deus quiser, acontecerá. Ambos estão perdendo. Uns perdem por egoísmo, o meu esforço é suficiente e eu sou suficiente. Os outros perdem por preguiça, por letargia. Ambos perdem. Aquele que chega em casa tem que seguir o caminho paradoxal. Este é o paradoxo. Tenho que trabalhar duro. Não só duro, tenho que me colocar totalmente em jogo. Só então serei capaz de receber a graça. Mas acontece através da graça. Um momento vem no qual eu já fiz tudo o que podia fazer. Então rezo. Agora nada mais é possível da minha parte. Alguma coisa da sua parte é necessária. Agora é a sua vez de fazer alguma coisa. E Deus só começa a trabalhar em você quando você já fez tudo o que podia fazer. Se ainda faltar alguma coisa e uma parte do seu ser ainda não estiver envolvida, então Deus não poderá vir em seu auxílio. Deus só ajuda aqueles que ajudam a si mesmos. Este é o paradoxo do hassidismo. Trabalhar duro e assim mesmo confiar em que o florescimento supremo só acontece pela graça de Deus, pela sua graça. E isso é bonito. Nós somos muito pequenos. Nossos esforços não podem criar muita coisa. Nosso fogo é muito pequeno. Só por esse fogo não podemos incendiar a existência toda. Somos apenas gotas. Não podemos criar oceanos dessas gotas. Mas se a gota consegue pingar numa prece profunda, o oceano torna-se disponível. Quando a gota relaxa, é capaz de contar o oceano em si mesma. Tradução errada. É capaz de conter o oceano em si mesma. É pequena se você olhar apenas a periferia. É tremendamente vasta se olhar o seu centro. O homem é as duas coisas. O homem é um paradoxo. É a menor partícula de consciência, um átomo. É o próprio átomo e, ao mesmo tempo, contém a vastidão. Todo o céu está contido nele. Portanto, essas duas linguagens terão que ser entendidas primeiro. A linguagem do ter e a linguagem do ser. E você tem que mudar a sua engrenagem da linguagem do ter para a linguagem do ser. Deixe-me contar-lhes algumas anedotas. Um alto oficial japonês confrontou-se com sua filha. Contaram-me que você tem saído para se encontrar com um estrangeiro. Além do mais, é um soldado americano e, o que é pior, um judeu. A garota imediatamente perguntou: qual foi o schmuck que lhe contou isso? A palavra schmuck disse tudo. Não era preciso que ninguém dissesse mais nada. A pessoa que só conhece a linguagem do ter possui uma qualidade de ser totalmente diferente. A maneira como anda, a maneira como senta, como fala, as palavras que usa, as palavras que evita usar, as pessoas às quais se mistura, as que evita, os lugares que frequenta, os que não frequenta, tudo indica alguma coisa. Cada simples palavra indica alguma coisa. Mesmo que ela vá a um mestre, pode-se ver, pela maneira como chega, pelos desejos com os quais vem, que ela está tentando ter cada vez mais e mais. Mesmo que ela se renda, mesmo na sua rendição, pode-se ver a sua linguagem. Um homem veio me ver.
Pela maneira como veio, pude ver que ele era absolutamente indiferente a mim. Isso era tão claro, soava alto. Ele não estava fluindo para mim. Não havia nada fluindo em seu ser. Era um poço estanque de energia. Fiquei surpreso. Quis saber por que havia vindo. Então ele começou a falar de Deus. A palavra Deus era simplesmente irrelevante em sua boca. Não fazia nenhum sentido. Ele usava uma linguagem que não sabia usar. Fiquei esperando, porque deveria ter algo mais por trás das palavras sobre Deus. Ele dizia: quero chegar a Deus, quero chegar a mim mesmo. Mas pela maneira como dizia e se expressava, estava absolutamente claro que não tinha vindo por essas coisas. Estava se escorando nisso, provavelmente, só para ser polido comigo ou para começar um diálogo. Depois, aos poucos, ele disse: algum dia virei e me tornarei um sannyasi também. Então eu disse: se você veio, se é alguém que está buscando e quer chegar a Deus, por que perder mais tempo? Você já desperdiçou o suficiente. Ele devia ter uns 65 anos. Disse: está certo, mas nesse momento estou disputando as eleições. Era a época de eleição. Vim para receber a sua bênção. Eu disse: então por que perdeu tanto tempo falando sobre Deus, sobre a alma, sobre meditação? Os indianos são muito competentes a respeito dessas coisas. Aprenderam essas palavras por tradição. Elas estão no ar e elas a agarram, mas elas não têm nenhuma raiz dentro do seu ser, apenas flutuam em suas cabeças. Essas palavras existem dentro deles, sem nenhuma raiz, e não têm nenhuma relação com eles. Eu disse: por que você perdeu tanto tempo falando de Deus e da alma? Você deveria ter dito o que queria desde o começo. Ele ficou um pouco embaraçado. Eu lhe disse: desde o começo eu me perguntava o que você tinha vindo fazer aqui. Por que veio por mim e ao mesmo tempo não veio? A sua linguagem era clara e sonora. Você estava aí sentado e ao mesmo tempo não estava. E eu podia ver que a sua presença era falsa, que era apenas física. Podia ver o político em você. Na verdade, você estava falando sobre Deus como uma estratégia política. Era a sua política. Existem pessoas que dizem: a honestidade é a melhor política. Até a honestidade elas transformaram em diplomacia. Diplomacia significa política. Paga-se para ser honesto, dizem. Assim, a honestidade também é útil como instrumento para ganhar mais dinheiro, ganhar maior prestígio, ser mais respeitável. Mas como a honestidade pode ser uma diplomacia? Dizer coisas assim, que a honestidade é a melhor política, é pronunciar uma profanidade. É quase dizer que Deus é a melhor política, ou que a meditação é a melhor política, ou que o amor é a melhor política. Se a sua linguagem for a do ter, você poderá usar Deus, poderá usar a meditação e outras coisas, mas elas serão aparentes, apenas máscaras. Alguma coisa a mais estará oculta por trás delas. Receio ter más notícias, disse o doutor ao marido de uma mulher resmungona. A sua esposa tem apenas algumas horas de vida. Espero que você entenda que não há mais nada para se fazer. Não sofra. Está tudo bem, doutor, disse o marido. Sofri durante anos. Posso sofrer mais algumas horas. As pessoas têm linguagens diferentes.
Mesmo que usem as mesmas palavras, não as usam com o mesmo significado. Ouça o significado e nunca as palavras. Se ouvir as palavras, você jamais entenderá as pessoas. Ouça o significado. O significado é uma coisa totalmente diferente. A domadora de leões tinha suas feras sob absoluto controle. Ao primeiro sinal, o leão mais feroz vinha meigamente até ela e pegava um torrão de açúcar de dentro da sua boca. O público aplaudia, maravilhado, todos exceto um, Mullah Nasruddin. Qualquer um faria isso, gritou ele da plateia. Você ousaria fazê-lo? Gritou o apresentador com desdém. Certamente, replicou Nasruddin. Posso fazer tão bem quanto o leão. Sempre que estiver ouvindo, ouça o significado. Sempre que estiver ouvindo uma pessoa, ouça toda a sua personalidade e imediatamente será capaz de ver se a pessoa vive na dimensão do ter ou na dimensão do ser. E isto será muito útil para o seu próprio crescimento interior e para as suas próprias trocas de engrenagens. Observe as pessoas. No início é mais fácil observar os outros do que a si mesmo, porque os outros são mais objetivos para você, e há uma pequena distância entre você e eles. E você pode ser mais objetivo em relação às pessoas porque não está envolvido com elas. Apenas observe. Tome essa decisão. Buda costumava dizer a seus discípulos: observem a todos os que passarem, indo ou vindo pelas ruas. Observe as pessoas, veja exatamente o que está acontecendo. Não ouça suas palavras, porque as pessoas são ladinas. Elas se tornaram muito enganadoras. Quando alguém estiver dizendo algo, ouça o seu rosto, os seus olhos, o seu ser, os seus gestos. E você simplesmente se surpreenderá de como até agora tem vivido apenas de palavras. Uma pessoa pode estar dizendo: eu amo você, e os seus olhos simplesmente estarem negando isso. Outra pode estar sorrindo com os lábios e com os olhos, estar ridicularizando e rejeitando você. Uma pessoa pode estar segurando a sua mão dizendo alô e todo o seu ser estar condenando-o. Ouça a linguagem do corpo, a linguagem dos gestos, a linguagem por trás da linguagem. Ouça esse significado. Primeiro, esteja alerta para isso nos outros. Permita que todos os que chegarem a você sejam uma experiência de atenção. Aos poucos, você irá se tornando capaz de observar a si mesmo. Depois, volte todo o fluxo da sua vida para si mesmo. Então, use o mesmo consigo. Quando disser a alguém, eu amo você, ouça o que realmente está dizendo, não as palavras. As palavras são quase sempre fraudulentas. A linguagem é cheia de truques e podem enfeitar tão belamente as coisas que a forma acaba se tornando muito importante e conteúdo se perde de vista. As pessoas tornaram-se muito sofisticadas no que se refere à superfície, mas o centro permanece quase primitivo. Ouça o centro da circunferência. Entre em cada palavra. Primeiro, observe os outros, depois observe a si mesmo. Aos poucos, verá que há alguns momentos nos quais você também se move para a dimensão do ser. Esses são os momentos de beleza, os momentos de felicidade. Na verdade, sempre que você estiver se sentindo muito feliz,
É porque entrou em contato com a dimensão do ser. Não há outra felicidade possível. Mas, se você não o observar acuradamente, poderá não entendê-la. Você está com a mulher que ama, ou com o homem que ama, ou com um amigo, e de repente sente um profundo bem-estar surgindo em você, uma profunda alegria, sem nenhuma razão, sem nenhuma causa visível. Você é somente uma incandescência. Então, começa a buscar causas exteriores. Pensa que talvez seja por causa da mulher ao seu lado e porque a ama muito, ou porque encontrou um amigo depois de tantos anos, ou porque a lua cheia é tão bela. Você começa a inventar coisas. Mas aqueles que se tornaram alertas e ouvintes do coração do significado real não buscam essas causas exteriormente. Olham para dentro. Eles entraram em contato com o próprio ser. Talvez a mulher que você ama tenha funcionado como uma situação, como um trampolim para que você salte para dentro de si mesmo. É difícil saltar para dentro de si mesmo quando há algum antagonismo exterior. Aí, você tem que ficar do lado de fora. Quando alguém o ama, você pode abandonar todas as medidas de defesa, pode abandonar todas as estratégias, pode abandonar toda a sua política, toda a sua diplomacia. Quando alguém o ama, você pode ficar vulnerável, pode confiar que ele ou ela não se aproveitará de você, pode ficar sem defesas que não será morto nem massacrado, pode ficar sem defesas que a presença do seu amigo será confortante, não o envenenará. Sempre que há uma situação na qual você pode ficar sem se defender, pode abandonar todas as suas armaduras e estratégias. De repente, você entra em contato com o seu ser, move-se da dimensão do ter para a dimensão do ser. Sempre que isso acontece, há felicidade, alegria, há júbilo. Mesmo que seja por uma fração de segundo, subitamente as portas do céu estão abertas. Mas, de novo, você as perde porque não está alerta. Elas só se abrem acidentalmente. Lembre-se, uma pessoa religiosa é aquela que entendeu esse acontecimento acidental, que entendeu a sua chave mais secreta. Agora ela não se move mais para a dimensão do ser acidentalmente. Ela tem a chave e sempre que quer entrar, destranca a porta, abre a porta e entra. Esta é a única diferença entre a felicidade comum e a felicidade de uma pessoa religiosa. Esta é a única diferença. A pessoa religiosa tornou-se capaz de entrar a qualquer momento, em qualquer lugar, para dentro de seu ser. Ela sabe o caminho direto e não depende de suportes exteriores.